Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 16 de Mateus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Assim como tentavam Jesus pedindo sinais do céu, tentam os médiuns hoje pedindo várias provas de que existe a vida depois da morte, que ali é uma comunicação, e querem que as pessoas se manifestem aquele desejo da pessoa da forma que a pessoa quer, e não dentro das possibilidades. Portanto, não aconselhava ninguém a querer mostrar sinais. Cada um deve pegar, estudar e procurar entender, porque a partir do momento que ele entende, ele vai saber quando que vai se dar as comunicações e quando que não vai estar se dando as comunicações. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Jesus mostrando que os fariseus e os saduceus sabiam muito bem identificar os sinais nos céus para saber se ia chover, se ia fazer bom tempo. Então, pela manhã, ao olharem as condições, as cores das nuvens, eles saberiam que ia fazer bom tempo se elas estivessem vermelhadas. E à tarde, se elas estivessem com vermelho sombrio, então estava para chover. Ao olhar para essas características e ao verem todas essas características e saberem interpretar, por que não saberiam então interpretar os sinais dos tempos e ver que Jesus era o enviado que estava ali? Eles só queriam que Jesus dissesse que era para que eles criassem mais e mais sinais de uma forma insaciável, porque nada os saciaria. E Jesus, então, nos responde dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então ele diz do sinal do profeta Jonas e vai embora. Eles sabiam qual era o sinal do profeta Jonas. E Jonas já havia profetizado que eles eram maus, eles quebravam os contratos, eles não seguiam os contratos, né, que adúltero é aquele que quebra os contratos, que quebra as regras do jogo, que trai também, né? São vários significados. Então ele sai e os deixa ali. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Aí, coisa importante, eles queriam discutir. Se ele mudasse apenas de um lugar para o outro, eles iriam atrás, mas ele entra no barco e vai para o outro lado, vai para outra banda. Se afasta totalmente daquela situação. Que ali, quanto mais distante você ficar daquelas pessoas que gostam de fazer intriga, melhor. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ao fermento, a busca de sinais, a busca de um debate sem fim, a busca de conflitos e outros conflitos que não levaria a nada, a nenhum processo de crescimento, de entendimento. E eles arrazoavam entre si dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Quando ele fala do fermento dos fariseus, eles logo associam, já que nós não trouxemos pão, ele fala para ter cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. Então nós não devemos comprar fermento deles. Foi o raciocínio, pau o pé da pedra. Mas, e Jesus, percebendo isso, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Por que estão tão preocupados em ter fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Eles estavam preocupados em levar pão, mas já tinham esquecidos, e já não estavam compreendendo que Jesus poderia fazer o pão quantas vezes fossem necessários para alimentar multidões. E ainda sobrava cestos de sobejo. Nem dos 7 pães para 4.000 e de
quantos cestos levantastes? Então, uma vez foi 7 pães, foi 5 pães para 5.000, e a outra foi 7 pães para 4.000. Ainda sobra sobejo. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Não está falando do pão, mas do fermento, das intrigas, das redes de insaciáveis de querer saber, querer questionar. Mesmo sendo eles grandes conhecedores da lei, eles sempre tinham aquela ideia de que tinham que tomar alguma postura em relação ao Cristo, alguma postura em relação a cobrar de Jesus um sinal. E qualquer sinal que Jesus desse, eles cobrariam outro e outro e outro. Sempre. Nada os saciava. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí ia outra situação da doutrina, que eles pegavam a tradição e faziam prevalecer a tradição, ao invés de prevalecer os ensinamentos sagrados. Distorciam os ensinamentos pela tradição. Era um fermento, uma característica clássica deles. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: é interessante, é uma das poucas vezes que Jesus chega e ali não tem ninguém o esperando. Ele interroga os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Se eles acham que Jesus era um dos profetas, qualquer que seja, era pela reencarnação. Então, os judeus acreditavam na reencarnação de alguma forma, só não sabiam perfeitamente como ela vinha, assim como também as pessoas não sabiam como que as mulheres se reproduziam. Tinham uma noção vaga, mas não entendiam perfeitamente o processo. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro, nesse momento, ele tem aquela intuição sublime e responde prontamente que Jesus era o Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar o mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, naquele momento, ele tem aquela intuição divina de dizer claramente, com alto e bom tom, quem era Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, com todo bom senso, com todo equilíbrio, nos certos momentos ele era o extremo, que a gente vai ver embora mais à frente, mas ali ele tinha parte daquela intuição certa do que tinha que fazer. E ali então Jesus o escolhe para ser aquele responsável por gerenciar a igreja nascente e fazer com que ela ganhasse força, ganhasse notoriedade e respeito frente à sociedade e admiração. E tinha que ser alguém conhecedor do Velho Testamento e também com muito bom senso, com muita energia e uma boa intuição divina. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Pedro, ele tinha ali naquele momento a força de ligar e desligar do céu. E o que é isso? Aqueles que ele acolhessem, aqueles que ele tratasse com amor, que ele tratasse com bom entendimento e que também procurassem a reciprocidade em relação a Pedro, eles estariam sendo resgatados após a morte para uma instância melhor. Mas se a pessoa não tivesse esse trato fino com Pedro, não respeitasse Pedro, não teria esse trato fino após o desencarne. Assim somos todos nós. Se soubermos ser mansos e humildes de coração, se soubermos ser aqueles que auxiliam, aqueles que ajudam, nós receberemos as bênçãos do amor ao desencarnarmos. Se não soubermos ser dóceis e atender a todos e acolher a todos com amor,
chegaremos no plano espiritual junto desses espíritos também negligentes, e a negligência com negligência gera uma série de problemas maiores. E normalmente fica-se séculos, até mesmo milênios, nas regiões de sofrimento. Porque não tem disciplina, porque não teve amor, porque não cativou a amizade necessária para a redenção espiritual. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começa a fazer a revelação do que iria acontecer-lhe, mas ele mostra que estava chegando o momento de ir a Jerusalém, deparar com todas as adversidades que lá encontraria, com todos os momentos difíceis que era natural encontrar entre aquelas pessoas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí o outro lado de Pedro, buscando a sintonia da cautela, sim, mas também do medo, da incerteza e da dúvida, porque estava escrito que o Messias deveria passar por vários sofrimentos e até mesmo ser crucificado. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, naquele momento que Pedro titubeia na fé e começa a achar que Jesus deveria escapar de ir a Jerusalém para não enfrentar todas aquelas situações, Jesus o compara ao adversário, aquele que não compreende as coisas de Deus, e só a dos homens. Compreender as coisas de Deus é sabermos que, às vezes, em meio a alguma desgraça, conforme a gente costuma dizer, tem ali uma lição divina, trazendo para nós um norte seguro para entendermos tudo o que precisamos para a nossa redenção. Mas, muitas das vezes, não queremos ter esse entendimento. Ficamos presos às leis dos homens e vendo, naquele momento difícil, apenas as situações mais desagradáveis, esquecendo-nos das coisas boas, das coisas de luz, das coisas que vão resplandecer no horizonte de paz, de harmonia e de fraternidade, à medida que a gente vai compreendendo a vida de uma forma melhor. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aqui uma lição importante que a gente tem que entender. Se quisermos seguir com Jesus, seguir os caminhos que Jesus nos traçou para o nosso processo evolutivo, então nós temos que ter a presciência de que alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Buscar os prazeres do mundo, achando que estamos ganhando o mundo, nós estamos perdendo em vida espiritual. Mas renunciar aos prazeres do mundo, fazer o bem, procurar trabalhar no sentido cristão da palavra, nós estamos conquistando o mundo espiritual. Essa diferença entre conquistar um de cá ou o outro de lá, ou seja, sabermos construir o nosso mundo íntimo, fortalecer o nosso mundo íntimo, para construirmos um amanhã de paz, de harmonia e fraternidade, é o objetivo de cada um de nós, é o objetivo final. Saber conquistar o amanhã, saber conquistar a nós mesmos, saber conquistar o mundo de fraternidade e de paz que nós devemos procurar fazer. Por isso que não adianta querer ganhar o mundo inteiro, porque nós vamos perder nossa alma. Não adianta querermos negligenciar aqui as coisas do mundo, que também vamos perder nossa alma. Para nós nos encontrarmos intimamente, nós temos que fazer uma grande introspecção, saber o que devemos renunciar, como devemos renunciar e o que devemos buscar e como devemos buscar esses objetivos maiores. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que nós estamos querendo ganhar? Acumular simplesmente tesouros e deixando outros passarem fome, passarem dificuldade, passarem escassez? Não vai salvar nossa alma. Pelo contrário, a riqueza vai ficar e muitas das vezes vamos chegar no plano espiritual atormentados à procura de proteger nosso dinheiro, que já não é nosso mais. Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? O que nós daremos para salvar a nossa alma?
dos tormentos da espiritualidade inferior, dos tormentos do mundo inferior? Essas perguntas são fundamentais para que a gente procure, então, crescer em entendimento, crescer na razão da nossa melhoria íntima, para colocarmos em prática os ensinamentos divinos. Para salvar nossas almas é necessário treinarmos fazer o bem, treinarmos a caridade e buscarmos empreender os caminhos redentores ao longo da nossa existência. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Evangelho é bem claro. Se você não fizer as obras de caridade, se você não fizer o bem, você vai receber o salário da iniquidade. Mas se você fizer o bem, se procurar trabalhar no bem, você vai receber as bênçãos do amor, as bênçãos da paz. Por isso nós temos que saber trabalhar constantemente o Evangelho em nossos corações, para que ele possa dar frutos e frutos abundantes de amor, de fraternidade e de paz. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem estar no seu reino. E ali, entre aqueles, tinha algumas pessoas que estavam já se purificando para adentrar ao plano espiritual em uma condição superior. Não passar por várias situações de morte espiritual para reencarnar novamente, outras reencarnações, de dor e sofrimento para despertar para Deus. Porque ali naquele grupo tinha pessoas que já poderiam ascender a planos superiores, porque já tinham entendido a mensagem do Mestre e provavelmente, certamente, se Jesus está afirmando isso, não se contaminariam naquele fatídico dia da crucificação, da condenação e crucificação de Jesus. Muita paz e muita luz, que as bênçãos do Mestre Jesus estejam sempre nos fortalecendo, envolvendo nossos caminhos, envolvendo nossos espíritos, nas bênçãos de luz e de paz.